Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por esta rica oportunidade que nos dá de estarmos aqui mais uma vez a glorificar o seu grande e poderoso nome. Amém. Quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Louvado seja Deus. Capítulo de número 4. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo de número 4, do lado de Mateus. Louvado e agradecido seja o nome de Cristo para o século dos séculos. O Rei de Israel, o Rei da nossa alma, o pastor e bispo de nossa alma. Ele voltará, né? Ele voltará. Vejo o grande Israel se formando, dos quatro cantos da terra, se formando em grande batalha. Vejo crianças, jovens e anciãos, o novo Israel se formando numa grande batalha para adorar o seu grande nome. Capítulo 4 de Malaquias e o versículo de número 1 abaixo tem tudo a ver com esses hinos aí que foram entoados. Esses três últimos hinos tem tudo a ver. Louvado seja Deus, porque Jesus é o Rei, não é mesmo? E o Rei governa sem precedente, ele manda e desmanda. Capítulo 4, verso 1 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. A igreja pode se assentar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu passei um dia pensando muito em algumas coisas e eu estava angustiado porque eu não tinha mensagem revelada para pregar nesta noite. Quando nós vamos nos estudos, está tudo certo, vamos lá para os estudos bíblicos, vai. Mas eu não tinha uma palavra revelada para falar. Perto das 4 horas da tarde, Deus me deu esta palavra do capítulo 4 do profeta Malaquias. Louvado seja o nome de Jesus. Malaquias significa mensageiro de Jeová, mensageiro de Deus, mensageiro de Jeová. Louvado seja Deus. E esta palavra é uma palavra de julgamento, é uma palavra de exortação, e virá o grande dia do Senhor. Malaquias fala que este dia virá, um dia de julgamento. Sofonias fala que é um dia de densas trevas, dia de luto, dia de amargura, né? Esse dia será o dia do juízo, como diz lá o João do Apocalipse no capítulo 20, o juízo final, o julgamento virá para todos os ímpios, para todos aqueles
que andaram na impiedade, para todos aqueles cujos os seus nomes não foram encontrados escritos no livro da vida. Todos esses serão sentenciados e condenados. A igreja não passará por este julgamento. A igreja passará pelo tribunal de Cristo lá no céu. Passaremos pelo tribunal para recebermos aquilo que fizemos aqui na terra, através do nosso corpo. Receberemos o nosso galardão, quer seja bom, quer seja mal. Vai ter a prestação de conta naquele dia, mas todavia o cara já está salvo, já está na eternidade. Alguns vão passar por vergonha lá na eternidade, sem uma dúvida, mas vai estar lá, né? O importante é estar lá. Agora outros não, outros vão ser sentenciados e condenados. Eu estava vendo hoje, acho que a irmã está chegando aí, tá? Amém, louvado seja Deus. Amém, ô Valdir aí. Tudo bem, Valdir? Abençoado. Aí, ó. Abençoado de Cristo. Tudo bem, meu queridão? Prazer em revê-lo. Deus abençoe. Fica aí, meu filho. Sente aí. Tá bom? Então tá bom. Deus abençoe. Lá vem a Santa de Deus aí, ó. Amém. Depois a irmã já vai ouvindo a palavra aí, minha querida. Vai descansando, vai respirando. Que depois que eu acabar de pregar, irmã Elisa, depois que eu acabar de pregar, a senhora vai cantar 2 hinos, tá? Então a irmã já vai preparadinha. Louvado seja Deus. E duro será aquele grande dia, deste dia de julgamento, onde todos estarão expostos. Eu estava, antes de falar, vi uma matéria aqui no Mais Tupã, né? Foi conhecido, muito conhecido, da pastora Maísa, era muito próximo, tanto um quanto o outro. Eu conhecia de vista, conheci a moça. Aquele caso que o rapaz, ele matou a moça lá e fez aquela atrocidade. O julgamento dele está marcado agora, para o mês de setembro, se não falha a memória, para o dia 15 de setembro. Ele vai ser condenado, sentenciado. Você pode ter certeza, ele tem 50 anos de idade, ele vai ficar lá 30 anos, se viver os 30 anos, porque no Brasil passa dos 30 anos de pena, ninguém fica mais preso, né? Esse cara vai ficar lá aprisionado, né? Agora, nós levando para o lado espiritual, naquele grande dia haverá um grande julgamento. Mas o cara fala, mas eu sou bonzinho, eu não fiz nada. É lógico que você não fez nada. Faltou você levantar as mãos e reconhecer Jesus como Salvador. Não reconhecer, não é verdade? Se não reconhecer a Ele como Salvador, não tem como abrir a porta. A porta se abre com o nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Haverá um grande julgamento em escala mundial, e os teólogos intitularam o nome de juízo final, o último dia, onde todos comparecerão diante do tribunal, que a irmã acabou de cantar aqui. Todos vão ter que dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Todos vão ter que dobrar diante de Jesus Cristo, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você que já confessou Jesus como Senhor, você pode glorificá-lo. Aleluia. Haverá um julgamento. No livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, vejam o que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, os seres angelicais se curvam diante de Jesus, todos aqueles que estão nos céus, os serafins, os querubins, as criaturas viventes, os seres invisíveis, se dobra diante da majestade santa que é o Senhor Jesus Cristo, para que todo o joelho se dobre que estão no céu e na terra. Todo joelho aqui na terra, um dia, querendo ou não, vai dobrar diante de Jesus. É debaixo da terra. O que é isso debaixo da terra?
as almas que estão lá no inferno, elas vão ressuscitar e elas vão se curvar e com a sua boca vai confessar que Jesus é o Senhor. Julgamento, haverá um julgamento final, para que você não passe por esse julgamento, para que você não seja sentenciado nesse julgamento. Aleluia, aceite a Cristo, porque Ele vai remover tudo aquilo que foi contra a tua vida. Ele vai remover a tua iniquidade, Ele vai remover o teu pecado, Ele vai te perdoar e Ele irá escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Eterno, bendito aquele que vive e reina para toda a eternidade. Malaquias 4, verso 1 diz: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Ardendo como forno. Eu já tive experiência com a fornalha lá, a tal da caldeira. A tal da caldeira lá tem uma temperatura por lado de fora de 180 graus. Para vocês terem uma noção, 180 graus. Se a temperatura ambiente, digamos que esteja na casa dos 30 graus Celsius, lá no ambiente que se trabalha vai estar 50 graus. Você vê como que é? E não é fácil o contato com o fogo. Então a Bíblia fala que aquele dia vem ardendo como forno, como uma fornalha. Todos os soberbos, cadê a soberba do homem? Cadê a arrogância? Cadê a presunção? Cadê o seu nome social? Cadê o seu status? Cadê a sua credibilidade? Cadê os seus recursos capitalistas? Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Aleluia! E o dia que está para vir os abrasará, vai ser condenado. A Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo fala que naquele lugar haverá ranger de dentes, haverá naquele lugar gritos, sussurros, haverá naquele lugar muita dor, e o fogo não se apaga noite e dia. Mas você está atacando medo? Eu não estou atacando medo de ninguém, apenas estou transmitindo aquilo que os profetas pregaram, aquilo que João Batista pregou, aquilo que o apóstolo Paulo pregou, para nós nos livrarmos desta condenação, para nós nos livrarmos do fogo eterno, temos que aceitar a Cristo como Salvador. Cristo como Salvador. É o único que pode. Mas não existe bonzinho. Não tem esse negócio de bonzinho. John Wesley foi arrebatado e ele foi até as partes inferiores da terra, foi lá no inferno. E John Wesley, ao lado do anjo, John Wesley foi perguntando para o anjo: aqui tem crente que pertence à igreja metodista? Aí o anjo falou: tem crente aqui no inferno que pertencia à igreja metodista? Tem crente presbiteriano aqui no inferno? E John Wesley ia perguntando para o anjo, e o anjo ia falando: existem crentes que foram presbiterianos, estão aqui. Existem crentes da Batista que estão aqui. Existem crentes da Metodista, existem. Aí John Wesley: e para que os crentes não venham para cá, o que é preciso? É preciso que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Quem só pode escrever o nome do homem no livro da vida é só Jesus. Lá nos Estados Unidos tem a calçada da fama, na cidade de Los Angeles. Aqui no Maracanã tem a calçada da fama dos jogadores famosos de futebol. Só que lá no céu tem uma repartição onde tem apenas um que escreve ali. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele escreve o nome do homem no livro da vida. Meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Por quê? Porque eu aceitei a Cristo. Aleluia. E em breve esse julgamento virá e os abraçará. Malaquias está dizendo que este julgamento virá, mas para que nós nos livremos deste julgamento, dessa condenação eterna, olha aqui que Malaquias fala, aqui no versículo de número 2 do capítulo 4:2: mas para vós, para vocês que temeis o meu nome, o nome do
Deus de Malaquias, Jeová, aleluia, louvado seja Deus. Como eu falei antes, o nome de Malaquias significa mensageiro de Jeová, louvado seja Deus. Para que nós não vamos para aquele lugar, precisamos aceitar esta palavra. Mas para vós que temeis o meu nome, quem teme o nome de Deus, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça, aleluia, é o rei de Israel, o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Entra debaixo da mão dele, meu filho, fique aí debaixo da mão dele, dá tudo certo, aleluia. Quando terminarmos o labor desta vida, o que nos aguarda a chave está na mão dele. Ele vai abrir os portões celestiais e você vai adentrar na cidade santa pelas portas. Você irá ver o novo Israel, você verá o novo céu e a nova terra. Aleluia! É o que aguardamos, o novo céu e a nova terra, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro. Lá nós seremos renovados, lá nós seremos fortes, lá nós seremos jovens, louvado seja Deus. Lá é um reino eterno, é um reino que jamais passará, louvado seja Deus. Aleluia. Para nós que servimos, olha só o julgamento daquele grande dia. A igreja vai assistir esse espetáculo. Lá você vai ver nomes que foram importantes em todas as épocas, desde a época de Adão até o último homem. Você vai ver os maiores ilustres que negaram a Cristo, e os grandes ilustres também estarão do lado de Cristo lá na eternidade, sim, como Abraão, Isaac e Jacó. Veremos esses homens lá. Aqui nós assistiremos esta cena, veremos isso. Olha o que está escrito: e pisareis os ímpios, o verso de número 4, e pisareis os ímpios, porque farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse dia virá, acontecerá, não tem como escapar, aleluia. Louvado seja Cristo. Naquele dia os sepulcros vão se abrir, não tem como, vão se abrir, e uns vão ressuscitar para entrar no gozo eterno, e outros para a vergonha eterna. O livro do profeta Daniel, aleluia, no capítulo de número 12, louvado seja Cristo. E o versículo de número 10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém. Aleluia. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que esperam chegar até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Aqui no capítulo 12, e o versículo de número 2 diz assim, de Daniel 12:2: e muitos dos que dormem no pó da terra, muitos que já morreram, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna. Cadê os da vida eterna aqui? Aleluia. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você não entra no céu porque você é bonzinho. Não. Quem falou isso para você? Não tem nenhum bonzinho no
tem nada disso não. Para entrar no céu, tem que reconhecer Jesus como seu Senhor. Você já reconheceu Ele como seu Senhor? Já? Ah, mas eu já não tenho nada, meu filho. Você não cumpriu a justiça. Lá vai o profeta que veio depois de Elias, o grande profeta do Senhor que foi profetizado, João Batista, pregando no deserto, uma cana agitada no deserto. João Batista pregando igual um tsunami, igual um furacão, denunciando todo o crime, toda a violência, denunciando toda a miséria de Israel. E os povos iam até ele no Jordão para ser batizado nas águas. E de repente aparece um meio nazareno, parece aquele jovem de andar manso, de olhar sereno, diante de João Batista. E João Batista, olhando para os olhos dele, dizendo: Senhor, eu não sou digno que eu te batize nas águas, é o Senhor que tem que me batizar. Aí o meio nazareno fala assim: João, deixa que tudo se cumpra, a justiça de Deus, louvado seja Deus. Até o Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado nas águas do Jordão por João Batista, seu primo, louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem que passar por Cristo, senão não tem como entrar lá, né? Não tem como. O ladrão da cruz, ele passou por lá, aleluia, ele reconheceu na última hora. Aí os caras dizem assim: quem sabe, irmão, última hora é um negócio muito complicado, muito complicado. É igual eu conversei com o cara ontem: irmão, mas Deus, esse negócio de Deus doer, irmão, para com essas conversas. Ah, mas que Deus tem obra na vida de todo mundo. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos querem. Tem pessoas que não têm tempo, meu filho. Não tem, então Deus privilegia um, desprivilegia o outro. Não. A salvação é para todos. Se um camarada não aceitar e amanhã ele tombar, perdeu a eternidade. Perdeu a eternidade. Então muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Isto aqui é muito triste, meu filho. A gente está pregando há tantos anos, né? Há tanto tempo que a gente está falando desta palavra, e muitos estão endurecendo os corações, estão endurecendo a sua cerviz, né? Estão se fechando para Deus, e o tempo ele passa como vento. O tempo é muito rápido, né? O tempo passa demais. Davi, no leito, dando conselho ao seu filho Salomão. Davi, antes de morrer, Davi dando os conselhos da palavra de Deus para Salomão, dizendo: meu filho, teme ao Senhor, faça segundo a vontade do Senhor, porque a vida é como o vento que passa. Passa muito rápido, né, irmã Elisa? Tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Lembra de quinta-feira passada que Paulo falou que é transitório? Isto aqui é transitório. Isto aqui é muito transitório. É como diz a música de uma menina aí: isso aqui é trem-bala, parceiro, né? Então passa trem-bala, passa rápido demais, entendeu? É momento de nós nos humilharmos e rasgarmos os nossos corações. Essa palavra é para mim, primeiro é para mim, porque eu sou o interlocutor, estou traduzindo ela para você, ela fala comigo. Eu estou de pé até hoje é por causa da palavra, porque se não fosse a palavra não estaria de pé, não estaria aqui, isso eu tenho certeza e convicção. É por causa da palavra. Haverá um grande julgamento. Quando a gente assiste um filme, né? Eu não gosto de assistir filme. Antigamente, quando eu era mais jovem, assistia aqueles filmes de ação, aqueles filmes de, né? Aquelas ação e filme histórico, e você vê que você fica com expectativa. Agora você imaginou a gente lá naquele dia assistindo esta cena, assistindo isso, vendo, né? Vendo estas pessoas, vendo o fulano da ciclana. Esses dias alguém me perguntou: o que você acha que fulano de tal, ele foi para o céu ou foi para o inferno? Eu falei: eu não posso nem dizer nem que sim nem que não.
Porque a gente não sabe se antes de partir a pessoa ela reconheceu na sua mente, no seu coração, não é isso? Se ela reconhecer Cristo, porque irmãos, às vezes a gente prega o evangelho, a pessoa não escuta, mas na última hora, na derradeira, na 10ª hora, aparece um ser de luz lá para pregar. Aparece. Nem todos têm esse privilégio. Sabe por que nem todos têm? Porque Deus conhece o coração do homem. Porque tem uns coração aí que eu vou contar uma coisa para o Senhor e para a senhora. Meu Deus do céu, os trens são ruins mesmo. Ruim. As pessoas confundem temperamento forte com ruindade, né? Você já percebeu que todos os explosivos da vida são os mais sensíveis? Né? Você viu o explosivo do tal do Pedro? O Pedrão explosivo? Catava a espada, cortava a orelha, queria resolver tudo no muque, né? Mas Pedro foi o homem que Deus mais usou para articular a igreja de Cristo. Aí o Judas, habilidoso, zelote, entendedor de lei, culto, inteligente, falando bem mansinho, com palavras coloquial, o cara perfeito. Judas foi o traidor. Não se julga um livro pela capa, meu filho. Se julga um livro é pelo conteúdo que tem dentro dele, né? Quem vê cara não vê coração. Quem sonda o coração e a mente do homem é só o grande Jeová, só o poderoso do Senhor. E Ele está dando tempo para que você se arrependa. Arrependei-vos, é João Batista que falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque o machado já está na raiz da árvore, e a árvore que não produz fruto, o machado vai cortar a árvore da raiz e vai meter fogo, vai virar cinzas, vai perder a salvação. Haverá um grande julgamento em escala mundial. Lá você vai ver as potestades, os principados, lá você vai ver Lúcifer, lá você vai ver os anjos decaídos, os anjos que seguiram a Lúcifer nessa terra, eles serão julgados. Você vai ver o mais graduado de todos os homens lá sendo julgado, condenado. Você vai, e eles lá do outro lado vai ver a igreja triunfante na glória. Isso vai ser um castigo, né? O outro salvo e lá perdido. É um sofrimento eterno. Livro de Sofonias, no capítulo 1 e o versículo de número 14, a Bíblia fala do grande dia do Senhor. Sofonias, ele é antes de Malaquias. Sofonias 606 antes de Cristo, Malaquias é 400 e pouco, quase 200 anos separa um do outro. E Sofonias profetiza aqui no capítulo 1 e no verso 14 do seu livro. O nome Sofonias significa o Senhor esconde. O Senhor tem te escondido, o Senhor tem te protegido, o Senhor tem te feito invisível aos olhos do inimigo, o Senhor tem destronado o inimigo, as reuniões secretas contra a tua vida. Aleluia. Sofonias 1,14 diz assim: o grande dia do Senhor está perto. É o dia de julgamento, o juízo final está perto. E se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. O homem poderoso clamará amargamente. Quando se fala homem poderoso aqui, é o soberbo. Não é porque o camarada tem recurso que ele o poderoso aqui é o cara que ele se julgou que ele não precisava de Deus, né? É os caras que construíram a Torre de Babel lá, eles achavam que não precisava de Deus. A nova ordem, é a nova ordem mundial, é o homem no centro, né? É aqui, naquele dia, amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, aleluia, dia de angústia, dia de ânsia, misericórdia, dia de alvoroço e de
desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas nuvens, aleluia, dia de trombeta, dia de julgamento, do alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Eles se levantarão para a guerra contra o povo de Deus, e ele vai vir no seu cavalo branco para destronar eles e julgar. Louvado seja Deus. E angustiarei os homens, diz a palavra, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, olha aí, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo de seu zelo toda esta terra está consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Eu estou com dificuldade porque está muito longe aqui, está muito longe. Aleluia, louvado seja Deus. Haverá julgamento, e esse julgamento aqui é para condenação eterna. Isso que é duro. Não é um julgamento temporário, o cara fica algum tempo, paga uma pena, depois ele é absolvido. Aqui é eterno, é uma sentença eterna, é pena de morte, não tem mais retorno. Para você se livrar disso, somente com o sangue carnecente de Jesus, somente com Jesus na sua vida. Graças a Deus porque você está aqui nessa noite. A porta ainda está aberta, eu sou a porta, aleluia. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará passagens, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor é a porta, eis que estou à porta e bato, aleluia. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é o seu coração. Se você abrir o seu coração, o Senhor entra na sua casa e teu coração. Ele vai cear com você e você vai cear com Ele. Nesta noite nós vamos cear com Ele, vamos participar do seu corpo e do seu sangue. A Bíblia fala que aquele que não come do corpo de Cristo não tem parte com Ele. O Senhor não o ressuscitará no último dia. Aquele que não bebe do seu sangue está condenado. Louvado seja Deus. É momento de você tomar uma decisão de entregar a tua vida para Cristo, porque amanhã você pode acordar lá no reino da glória. Glória a Deus. Muitos que foram arrebatados até lá não quiseram voltar de jeito nenhum, e muitos voltaram, né? Voltaram e deram testemunho das grandezas daquele santo lugar a qual o Senhor tem preparado para os seus servos, para todos aqueles que o amam e o esperam com amor, com carinho, com paciência. Nós esperamos no Senhor. Há muitos anos nós temos essa convicção que o Senhor, Ele retornará. Em Apocalipse, no capítulo 19, aqui no versículo de número 11 até o versículo de número 16, aqui está dando uma descrição de Cristo ressurreto, que Ele virá para guerrear e Ele vai destruir, né, todos os inimigos de Deus, todos aqueles que se levantaram para o julgamento. Esta aqui é a última guerra. Os teólogos deram o nome de Guerra do Armagedon, né? Como diz, o Vale de Megico, o Vale de Josafá. Então esta é a grande guerra, onde haverá um grande terremoto, e a Bíblia fala que a grande cidade de Jerusalém, ela vai se estender ao meio e fará um grande vale. O rio Eufrates se secará, abrindo passagem para os reis do Oriente, para levantar para aquela grande batalha. Nesta grande batalha, quem vai lutar não vai ser o Netanyahu, não vai ser ele, o ministro, o primeiro-ministro de Israel, não será ele. Quem batalhar naquele dia será o cavaleiro do cavalo branco. Esse cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus Cristo.
vai ser a última guerra. Quem vai batalhar nesta guerra, porque Deus vai ajuntar todas as nações. Satanás, Deus vai permitir que Satanás ajunte todas as nações contra Israel nesta última batalha. A igreja já está triunfante com ele na glória. A última batalha do Armagedon. E nessa última batalha a cidade vai estar sitiada, vai estar cercada, e ali eles vão achar que é o fim. Aí o povo forte do Senhor vai clamar ao Deus de Israel. Aí o Deus de Israel nos ouvirá. Clamas ao teu Deus, o teu Deus te ouvirá. Chora Israel, o teu Deus te ouvirá. Eles vão clamar, e quando eles clamar, o céu vai se abrir, e quando o céu se abrir, descer-se-á o cavaleiro do cavalo branco, com as inscrições com as suas roupas brancas, com a sua coroa com vários diademas, com a sua inscrição nas suas coxas, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma grande multidão, o grande exército do céu vai seguir, louvado seja Deus. Vejam o que diz aqui no capítulo 19, o verso 17: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Haverá muito cadáveres, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, a carne dos cavalos, e dos sobre os que eles assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos e pequenos e grandes. E vi a besta é o último imperador, o imperador mundial, aquele que vai estar no comando. E vi a besta, e os reis da terra, e todos aqueles que pertenciam ao sistema governamental deste mundo, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, a religião falsa que impulsou o imperador, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Acabou, ele foi destronado. Acabou-se o império mundial, acabou-se o sistema que governa este mundo. Acabou, o Deus desse século foi derrotado. Agora, antes da inauguração do reino de Deus aqui nesta terra, antes da inauguração, haverá a prestação de conta, o julgamento. Eu acabei de dizer para nós fecharmos, vamos fechar com o julgamento, o juízo final. Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 11. Este aqui é o grande julgamento. Preste atenção, a igreja não passa por esse julgamento, os salvos não. Aqui é para condenação. É aqueles que não quiseram Cristo, tiveram oportunidade, mas não quiseram, né? Não é verdade? Teve a oportunidade de aceitar Cristo, mas não quiseram. Mas colocou tantos obstáculos, né? Colocou o seu umbigo, o seu ventre neste mundo perverso, pecaminoso, decaído. Passou-se e agora veio o acerto de conta. Veio o acerto de conta agora. Todos, sem exceção, todos os ímpios que morreram sem Cristo, desde os primórdios até este dia, serão condenados para toda a eternidade. Versículo de número 11, capítulo 20, verso 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Cristo vai ser o grande juiz nesse dia. Presta atenção,
Ele vai condenar aqui. Eu vou abrir um parênteses para você entender. Agora, ele é advogado. Entendeu? Ele é advogado. O advogado faz o quê? Defende. Ele é o advogado de defesa. Cristo é o advogado de defesa. E ele intercede junto a Deus, que é o juiz, e consequentemente o pecador é absolvido. A dívida é paga. Agora, neste dia aqui, ele será um juiz. Não vai ter mais jeito. Ele deu a oportunidade, o cara não quis. Agora ele vai sentenciar. Ele está sentado no seu tribunal, como diz lá o Salmo número 9, perpetuamente para julgar. Aleluia. Louvado seja Deus. E viu os mortos. João está dizendo: e viu os mortos, aqueles que morreram, ressuscitaram. Grandes, os poderosos, os ricos, os bilionários, grandes e pequenos, os pobres também, que não aceitaram, que estavam diante do trono, diante do tribunal, e abriram os seus livros. Abriu-se os livros, está tudo registrado. Abriu-se os livros, porque o camarada naquele dia, não, eu fui bonzinho. Oxe, que negócio é esse? Eu não fiz mal para ninguém. Aí vai abrir o livro. O livro está lá, escrito. Aqui você vai no cartório e registra no cartório, está carimbado. Lá não. Lá é o sangue. É o sangue, o carimbo é o sangue de Cristo. Abriu-se os livros. E abriu-se outro livro. Esse é o principal. Primeiro abriu outro livro para ver as obras do cara. E agora abriu outro livro, que é o da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Se você aceitou Cristo, tá. Se você entregou tua vida para Jesus, sim. Se você tornou-se um crente em Jesus, sim. Abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos. Tem muito cara que morre no mar, não tem? Ninguém acha mais um cadáver do cara. Alguém pode me citar alguém que morreu no mar aí, famoso? Ulisses Guimarães. Aquele sumiu no mar, Deus tem que sabe. Esse cara vai aparecer um dia. Eu não sei se é nesse julgamento ou lá no céu. Num desses dois lugares vai estar. Tomara que não seja nesse aqui, né? Porque a Bíblia fala que quando Cristo voltar, os que estiverem mortos ressuscitarão. Se o cara estiver lá, lá nas profundezas das águas, vai voltar para a vida eterna, ou para a vergonha eterna. Aonde eu parei aqui? Qual é o versículo? O 13, né? E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte eu já te falei que é um demônio, né? E a morte é um demônio, é um espírito maligno. Ela vem para matar. A Bíblia não fala que o ladrão, quem é o ladrão? João 10:10 está escrito isso. O ladrão quem é? O diabo. Veio para matar, roubar e destruir. Todavia, eu vim, Jesus falando, eu vim para dar vida e vida com abundância. Aqui está dizendo claramente: e a morte e o inferno deram os mortos. Tem que entrar no inferno, meu filho. E o inferno deram os mortos que neles havia. É duas coisas: o cara morre, ele vai para a eternidade, ele vai lá. Não tem como. Os mortos que havia no inferno, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Aleluia. A morte e o inferno foram a morte e o inferno, os demônios, tanto a morte como o inferno, dois demônios, foram lançados no quê? No lago de fogo. Só quem é lançado no lago de fogo, quem é espírito, né? E os que vão ressuscitar vão ressuscitar com o corpo espiritual. Agora o nosso corpo é físico. Ressuscitaremos com o corpo espiritual, e eles também, seja para a vida eterna ou para a vergonha eterna. A morte
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no quê? No livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E o anjo olhou, o camarada falou: não, eu sou bonzinho, então anjo, fulano de tal, vem aqui, Serafim, traga aqui o livro, abre o livro. Fulano de tal, mestre, não está escrito. O nome desse cara não está escrito no livro da Bíblia, então não entra lá. O profeta Daniel falou: uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para o desprezo, para a vergonha e para o tormento eterno. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual escolherás? Alguém conhece sim? Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual escolherás? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te salvar. Cristo quer te salvar. Você está respirando, ainda tem chance. Depois que rendeu o Espírito e o Espírito não tiver mais no homem, o homem estiver no caixão, já não tem mais jeito. A não ser que Deus ressuscite o miserável no caixão. Tem uns que Deus ressuscita, não pode? Deus só fala: porta miserável, tem uma obra ainda contínua na terra. Hã? Não era para você morrer? É. Deus, como quer fazer, como fez com Lázaro, exatamente. É obra de Deus, mas nem todos têm essa chance. Vou citar só um versículo bíblico aqui para nós terminarmos. Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 17, a respeito da igreja de Laodiceia, que era a igreja top da época, não é isso? Fala a igreja top hoje, as igrejas tops. É tops, é assim? No plural, está certo ou está errado? Tá, não sei. Top, tem tops? Sei. Tem ou não? Top, o que é top? Se quer ter top, está errado, fala isso. Eu vi uma professora de português falando que esse negócio de top não existe. É uma palavra inglesa. O que significa top? Está no topo? Top. Está no topo. Então, quer dizer, as igrejas, era a igreja top da época. A igreja rica, materialmente falando, eles eram ricos. A cidade deles era a maior potência da época. E os crentes daquela igreja, eles eram vaidosos, orgulhosos, né? Naquela época não tinha esses carros de luxo, né? Mas tinha as suas, sei lá como que era, o meio de transporte da época, os caminhos, as carroças, tinha até navio naquela época, entendeu? Eles eram poderosos economicamente, só que eram orgulhosos. Eles botavam fé naquilo que eles tinham. Eles se esqueceram de Jesus, esqueceram do primeiro amor. E Deus, falando através de João, Jesus deu uma revelação a João, dizendo: tu dizes estar rico, mas tu estás empobrecido. Tu és um pobre, tu és um cego, tu és um miserável, tu és nu. Ainda tem uma chance para você, miserável. Foi isso que Jesus falou para eles. Ainda tem uma chance para vocês. Arrependa-te, compre ouro provado no fogo, passe colírio nos olhos, que se vocês se arrependerem, o Senhor perdoa. Aí lá na frente o Senhor fala para eles. Primeiro o Senhor censura, no 17, e no versículo 20 Deus abre a porta, não é? No 17 Deus fala que eles são miseráveis, que eles são pobres, então eles vão perder a salvação, eles vão para o lago de fogo. Só que no versículo 20 o Senhor dá uma oportunidade, dizendo: meus filhos de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Né, mãe Elisa? Se alguém ouvir a minha voz, o Senhor Jesus está falando, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta
porta do seu coração: eu entrarei na sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Eu vou te salvar, porque eu tenho um plano na tua vida. Venha cá, irmã Elisa, cante 2 cantos aqui para a alegria do nosso coração e para a glória de Deus. Aleluia. Toda vez que a irmã ouve aqui, alegra o meu coração e alegra o coração do Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Aceite a Cristo, meu filho, enquanto há tempo. O Senhor te ama, tem um projeto glorioso na sua vida. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Louvado seja Cristo.